falar de educação? Porque quando chega a hora da criança ir para a escolinha, muitos pais ficam na dúvida de como escolher a melhor instituição. Em quais questões os pais têm que ficar atentos na hora da escolha? O que não pode se abrir mão, né, quando o assunto é educação? Para esclarecer essas questões, eu recebo hoje aqui Cíntia Carla da Cunha Anjo, que é pedagoga e diretora pedagógica. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Cíntia, primeiro você atuou muito tempo como professora. Sim. E depois deu um passo no empreendedorismo, né, da educação. Conta um pouquinho mais sobre a tua formação pra gente. Sim, eu trabalhei por 6 anos na educação infantil, né? Sempre me identifiquei muito com os pequeninos e sempre tive um sonho, então, de estar realizando, né? De ter a nossa própria escolinha, né? E aí hoje, né, faz 11 anos, na verdade, que a gente tem a escolinha, estamos à frente. É uma situação totalmente diferente, né? Estarmos à frente, empreendendo, mas é um desafio muito gostoso e que também eu tenho a oportunidade de vivenciar toda a parte pedagógica, né? Que eu me formei e vivenciei. Como professora, agora eu estou tentando transmitir como diretora. Muito bacana. Vocês já têm há 11 anos a escolinha. Sim. Como que é a reação dos pais ou quais são as perguntas que eles mais fazem quando eles estão naquela fase das visitas? Sim. Quando te procuram para saber, será que eu deixo o meu filho, a minha filha aqui nessa escolinha? Quais são as principais dúvidas que chegam ali? Sim, as questões, na verdade, a grande maioria busca... existem algumas situações assim que os pais buscam, por exemplo, a localização, né, para facilitar um pouco da logística. Às vezes eles também já têm referências dos amigos, né, e é bem legal tá trocando essas informações e os pais, principalmente dos bebês, ficam mais inseguros. São pais de primeira viagem, né? E nós atendemos a partir de 4 meses. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e uma dor no coração dessas mães, principalmente, os pais também, mas as mães sentem mais em deixar o seu bebê, né? A grande maioria entra na educação infantil no berçário, né? Então, é um cuidado muito grande, a extensão de uma casa, né? A escolinha de educação infantil. Então, as dúvidas deles são inúmeras, né? Principalmente quem ainda não teve filho, que está vivendo essa realidade, está deixando em mãos que ainda não conhecem, que vão ter a oportunidade de conhecer durante a trajetória da educação infantil, né? Como você comentou, é um momento já delicado para os pais, para a mãe, né, que está assim tão apegada ao filho, né, aquela vida, é o bem mais precioso daquela família, e aí confiar para uma escolinha fazer o cuidado durante o período que a mãe e o pai estão no trabalho. Cuidado seria a palavra assim de ouro para os pais de bebê, é o que eles mais querem? Com certeza, não só dos bebês, mas das crianças, né? Uma instituição de ensino que se propõe a cuidar de crianças no ensino infantil, ela precisa ter esse cuidado, esse olhar sensível, amoroso, né? Porque para mim o amor é fundamental, porque a gente sabe que é difícil, nós lidamos com famílias diferentes, com criações diferentes, cada criança tem o seu jeito em casa e aí vem para a escola, né? É um desafio muito grande, mas um ambiente lúdico, estimulador, amplo, né? Esses cuidados a gente precisa observar, porque são crianças, né? É a primeira infância, a fase mais importante da vida deles e que será marcada, né? Com esse aprendizado, essa vivência, essa experiência da educação infantil. Muitos pais chegam lá falando, olha, minha filha, o meu filho não se dão bem com ninguém, não vão no colo de outra pessoa, eles vão estranhar, ele ou ela vai estranhar, e aí de repente se cria um vínculo e eles vão ficando mais calmos, mais tranquilos, percebendo que essa criança também se adapta? Com certeza, né? A maioria dos pais que chegam, às vezes não tem nem famílias aqui em Blumenau, não tem com quem contar, né? Esse apoio familiar, rede né? de apoio, Exato. que é tão importante, né? Por isso que é importante a adaptação acontecer de uma forma bem tranquila, ter esse relacionamento com a coordenação pedagógica da escolinha escolhida, né? Ter essa abertura para poder confiar, né, o seu bem mais precioso, né? Ter essa troca. E o vínculo afetivo é a primeira situação que tem que ocorrer na educação infantil. Porque por mais que as escolas tenham propostas pedagógicas,
né? Várias atividades, porque é uma instituição de ensino, as crianças estão ali para aprender e se desenvolver, mas o amor, ele precisa falar mais alto realmente, porque antes do pedagógico existe um ser humano cuidando de vidas. Verdade. Totalmente dependente de nós, né? Nós adultos, educadores. E nós somos os exemplos para eles também. A gente tem que ter essa responsabilidade de estar sempre tentando transmitir o máximo possível, né? De amor, de tranquilidade, de paciência, muita paciência, que a gente tem que repetir sempre as mesmas situações, né? No dia a dia. Agora, Cíntia, você falou muito das responsabilidades da escolinha, do cuidado e tudo mais. Quais também são as responsabilidades dos pais na hora dessa escolha? O que é preciso que eles percebam, né, que precisam cumprir, que precisam colaborar? Antes mesmo de iniciar na escolinha, no processo de visitação, é muito importante uma dica que eu dou, porque os pais geralmente eles agendam no horário de trabalho deles, ou antes ou depois. A gente até compreende, né? As escolas abrem fora do horário, um pouquinho antes de iniciar ali, no início da manhã ou no final da tarde. Mas aí eles não vão pegar a parte mais rica, né? A percepção e a observação que eles podem ter com as crianças da escolinha em pleno funcionamento da sua rotina. Porque ali com as crianças é tudo muito verdadeiro, é genuíno, né? Pode estar acontecendo alguma situação, ali ele consegue ter, a família consegue ter a percepção de observar como as professoras lidam com as crianças, as próprias crianças, elas falam com as visitas, né? Isso é muito legal, porque daí a família já consegue sentir se é um ambiente acolhedor, né? Se a criança está feliz, se tem um espaço amplo para ela brincar. A gente não pode esquecer que a educação infantil, eles são crianças, eles precisam ser crianças e ser respeitados como crianças, né? Verdade. Por mais que eles estejam fazendo as atividades que eles amam, pinturas, eles amam as experiências, as vivências, né, de pesquisas, mas a criança, ela precisa estar brincando, ela tem essa energia para gastar, né? Esses momentos são únicos. Agora sim, Cíntia, reta final da nossa entrevista, deixa pra gente uma dica para o pai, para a mãe, para o vovô, para a vovó que estão acompanhando e que vão comentar com seus filhos, né? Olha, eu soube que você deve tratar dessa forma a escolha da escolinha. Qual é a dica de ouro que você deixaria aí? A dica de ouro é em relação ao horário da visita, né? E essa abertura que a família pode ter com o diretor ou a coordenadora, né? Diretores da escola, para ter essa transparência dessa comunicação, para que a família adquira essa confiança, né? Que ela também dê um voto de confiança para a escolinha, que haja essa troca, porque só é em prol do melhor desenvolvimento para as crianças. Eu tenho certeza que todas as escolinhas que trabalham com a educação infantil, todos os profissionais, eles estão ali para dar o melhor deles, né? Então, eles querem que a criança esteja adaptada, quanto mais cedo, melhor, né? Então, a escolinha de educação infantil precisa ser um espaço alegre, acolhedor, né? E as crianças precisam ser crianças. Então, essa dica que eu dou é tentar visitar a escola, tentar organizar lá no seu trabalho, tentar ver um horário melhor para a gente poder, para os pais poderem conhecer. E de coração aberto, né? De coração aberto, com certeza. Muita sinceridade e transparência, porque só os pais que conhecem os filhos mesmo, né? Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tem alguma rede social que a gente encontra mais informações da escolinha? Da nossa escolinha? Isso. Tem sim, a gente tem o nosso Instagram, que é onde está mais movimentado agora, que é o anjoprotetor.blumenau. anjoprotetor.blumenau, tá certo. Cíntia, muito obrigada pelos esclarecimentos, Eu que agradeço. por ajudar os pais aí nessa difícil tarefa, que é a escolha da escolinha, né? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.